Agora a gente vai falar sobre um assunto que toda puérpera com certeza pensa, fala e questiona e tem dúvidas. Depressão pós-parto, baby blues. Qual a diferença entre essas duas palavrinhas, essas duas doenças, posso assim chamar? Quem vai me ajudar com isso é a Ana Paula, nossa psicóloga perinatal. Queria que tu falasse para nós se são doenças e qual a diferença entre depressão pós-parto e baby blues. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, a depressão pós-parto a gente pode pensar mais pela via da patologia mesmo, e o baby blues não. Então eu vou começar falando pelo baby blues, que tem é bem importante a questão do momento em que essas duas coisas vão aparecer, né? O baby blues é o que pode vir primeiro. Geralmente o baby blues acontece ali entre o segundo e o terceiro dia após o nascimento do bebê e pode se estender até 15 dias, às vezes até 20, 30 dias depois do parto. E a ideia é que está muito relacionada com a chegada do bebê, por isso que acontece ali depois de 2 ou 3 dias depois do parto, porque é mais ou menos o tempo que o bebê, a mãe e o bebê receberam alta da maternidade, foram para casa e aí começa, né, em casa. Na maternidade não tem nada, né? Não, e ainda está elaborando o parto, né, entendendo que o parto aconteceu. Então, quando chega em casa mesmo com aquele bebezinho é que tudo vai começar a acontecer de verdade na rotina, né, entender que realmente aquele bebê chegou. E acho que o baby blues a gente pode entender muito mais como saindo então da patologia, né? Entendendo muito mais como uma função psíquica, como se fosse assim uma abertura para o materno. Então, ele é, entre aspas, benigno, né? A gente pode entender como uma vivência assim importante até. Porque a partir de todas essas mudanças, claro que às vezes vai ser um pouco difícil, porque a mãe pode se sentir incomodada, insegura, com medo, né, com um humor muito variável, ela pode chorar, inclusive, mas não quer dizer que isso seja necessariamente algo ruim, né? Aquilo vai passar, é importante que passe, daí mais ou menos naquele prazo que eu falei, né, 15, 20, até no máximo um mês depois do parto, esse baby blues ele tem que passar. Mas ele, por mais que seja um pouco difícil, desafiador, né, ele é bom, ele é um sinal de que essa abertura para o materno está acontecendo, né? E eu acho que é legal a gente sair de um lugar onde a gente pensa que a causa do baby blues é só hormonal, porque mesmo nas situações em que não aconteceu o parto, por exemplo, na adoção, os pais adotivos eles também podem viver um baby blues. Olha só. E os pais de prematuros, por exemplo, né? Nos casos de prematuridade, baby blues, ele não vai acontecer naquele período que eu te falei ali dos 2, 3 dias depois do parto. Ele vai acontecer quando o bebê receber alta. Então, é isso, assim, tem muito mais a ver com a chegada do bebê em casa, né? Em casa, simbolicamente falando, assim, na família, vivenciando mesmo aquele dia a dia com a chegada do bebê. Né? Entendi. E aí, assim, se passar desse um mês Daí após o parto... vai para outro degrau. Isso, já é outra coisa, porque provavelmente vai ter mais intensidade nesse sofrimento. Então, a gente já entra pela perspectiva da depressão pós-parto, né? Aí tem que ver qual que é a intensidade desse sofrimento, por quanto tempo a mulher tem que sentir, para ser depressão mesmo, a mulher tem que sentir os sintomas por mais de 2 semanas, né? Depressão não é só choro e tristeza, né? Pode ter alteração do sono, alteração do apetite, ela pode ficar irritada. Eu acho uma coisa muito importante também é que não pode, ou preocupante, né? É um sinal de alerta quando interfere no vínculo da mãe com o bebê. Entendi. Né? Esse é um grande sinal de que essa mulher realmente está precisando de auxílio. E qualquer abordagem que for feita com essa mãe sempre vai ter que ser na perspectiva de favorecer o máximo possível esse vínculo com o bebê e acolher. Sim, né? sem dúvida. Porque realmente que é o não... que a gente precisa nesse momento, né? Isso. Não adianta me crucificar,
Porque eu não tenho controle do que eu tô sentindo, né? Isso, e com a chegada do bebê, o que que acontece? Essa mulher, ela não dorme mais como dormia antes, ela não come mais como... Não toma se banho, cuida mais. não vive, não sai. Isso, não se reconhece naquele novo corpo. Então, tem muitos processos psíquicos acontecendo aí, né? Sem dúvida. E a partir do momento que ela vivencia isso com dificuldade, né, com sofrimento, ela precisa de ajuda profissional, né? E quando a gente fala em baby blues ainda, a gente consegue relacionar com falta de apetite, sono, ou daí não? Baby blues ficaria só a parte da melancolia? Pode ser que sim, é tudo tão individual que é um pouco difícil de responder, né? Mas talvez um grande principal critério para a gente saber se é baby blues ou não seja o tempo. Se está dentro dos primeiros 20, 30 dias, provavelmente é baby blues, né? Então, tô sentindo tudo isso que tu falou, alteração do apetite, o que mais que tu disse? Do sono também. Do sono. Provavelmente vai ser do próprio baby blues, se tiver dentro desse tempo. É algo assim que não precisa ser medicalizado, a mulher não precisa de um tratamento, né? Porque faz parte e é algo que é importante de estar acontecendo. É um sinal de que ela está vivendo aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade, mas no sentido de uma abertura, para ela poder se apaixonar por aquele bebê. Né? Ela tem que abandonar um outro lugar para ela poder viver aquilo, né? Se conectar com o seu bebê. Sim. Então é uma abertura mesmo. Né? Então faz parte e é positivo. É positivo, apesar de ser difícil, né? Mas não é algo que precise de medicação. Daí o problema é se o tempo se estende. Isso. Aí sim a gente precisa analisar essa família, principalmente essa mãe, para fazer o que é necessário para que ela saia dessa situação de tristeza, falta de sono, de apetite, porque pode desencadear diversos outros problemas também, né? Sim, inclusive de vínculo com o bebê, o que pode, inclusive, afetar o bebê. Então, é uma bola de neve que a gente não quer, né? Para preservar o bem-estar da dupla ali, né? Claro. Mãe e bebê. Então, é isso mesmo que tu falou. Nossa, gostei muito de entender. E hoje eu sei mais sobre esse assunto que realmente gera muitas dúvidas entre as mães. Quando a gente fala em depressão pós-parto, tudo é depressão pós-parto, mas aí, poxa, durou uma semana, então não era depressão pós-parto. Então agora ficou muito mais claro na minha cabeça, eu espero que tenha ficado na sua também. E lembrando, frisando, que se passar desse período, é muito importante procurar um profissional. E é claro que se já lá no comecinho quiser já ir conversando com um profissional, eu acho que fica tudo mais fácil quando tu divide os teus sentimentos com alguém que entende, que te acolhe, que te abraça, né? Isso, verdade. Inclusive durante a gravidez, isso já pode ser olhado. Sem dúvida. Adorei, querida. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e te desejo sucesso nessa nova fase da tua vida, de estudos. E a Ana vai dar uma pausa aqui nas gravações, mas ela volta depois com mais conhecimento para dividir aqui conosco, né, querida? Isso mesmo. Obrigada, sucesso e até a próxima. Nos vemos em 2021. Sim, obrigada. Obrigada mesmo.